Muito bem, então vamos começar, vamos falar. Eu fui questionado numa caixinha de perguntas. Sempre tem perguntas muito interessantes ali na caixinha de perguntas e teve uma caixinha de perguntas que foi colocada assim: se tivesse que eleger um único vilão do emagrecimento, qual que eu elegeria? E eu me lembro que eu botei assim, pá, que pergunta interessante, porque são vários vilões do emagrecimento. E eu tenho certeza absoluta que quem ficar até o final do vídeo vai se surpreender, porque eu separei duas respostas do principal vilão e ambas estão corretas, são visões diferentes para a gente interpretar, ambas são profundas e ambas são práticas. Se a gente levar em consideração o que eu vou falar como o que eu considero sendo o principal vilão do emagrecimento, a gente vai conseguir ter um desfecho diferente. Tenho certeza. Porque eu tenho certeza que eu recebi várias respostas possíveis. Ah, sou eu mesmo o próprio vilão. É a ansiedade, sei lá, várias respostas assim. E eu não vou usar nenhuma delas. Eu vou dar uma resposta principal, que na minha opinião é a principal. E aí eu vou dar uma outra resposta, que é para se tu não entender, porque eu tenho certeza que essa primeira resposta, que eu acho que é a principal, não é todo mundo que está preparado para entender o teor dela. A segunda é mais fácil de entender. Então, o vilão, o principal, eu vou te ofertar dois caminhos. E aí os dois são capazes de transformar a tua história de emagrecimento. Os dois. Mas eu já digo assim, ó, que a minha resposta preferida é a primeira dessas duas. Só que isso eu vou te dizer talvez daqui uma hora, depois de eu criar um raciocínio capaz de que, com tu tendo conhecimento de quem é realmente o principal vilão do emagrecimento, tu usar o que eu vou falar no vídeo inteiro para colocar em prática. Se eu te dissesse agora qual é o principal vilão do emagrecimento, eu digo, tem esse e tem esse. Eu tenho certeza que teria um impacto diferente, porque ambos, o meu preferido como sendo o principal, e talvez o teu preferido como sendo o principal, ou talvez tu concorde comigo, né? Mas tudo bem, vamos ver isso depois. Ambos vão precisar usar o conteúdo da live para ser colocado em prática e fazer uma transformação, tá? Por costume eu tenho que me lembrar de dizer que esse vídeo, se ele for publicado, ele está no YouTube. E se ele está no YouTube, a gente precisa que faça aquela rotina de deixar comentários, de clicar no like, etc., para que o algoritmo saiba que eu existo e me entregue para outras pessoas que possam se beneficiar, tá? Então, se tu não te inscreveu no canal do YouTube, te inscreve no canal do YouTube, deixa aquele like, tu deixa comentários pro algoritmo saber que eu existo. Se ele não souber, tudo bem também, tá? Mas é que quanto mais gente souber disso, principalmente dessa live. Essa live é uma live muito completa. Eu acho que essa live ela vai ter muita informação que faz com que a gente assista de novo e preste atenção em um detalhe que não tinha percebido. E olha de novo e descobre um outro detalhe que não tinha percebido. Então essa é uma daquelas lives, eu acredito, que vai ser muito útil na nossa vida como um todo. E eu pretendo nesse vídeo entregar informações que ajudem tanto os novatos, pessoas que, por exemplo, estão me conhecendo agora, ou pessoas que estão começando a mudar o seu estilo de vida hoje, ou vão mudar a partir de agora, quanto quem já me conhece há muito tempo e quem já está mais avançado no seu caminho de desenvolvimento pessoal. Então eu acho que nesse vídeo terão teores diferentes que vão agregar na vida de todo mundo, tá? Vamos lá. Aqui é água, vamos tomar uma aguinha. Ó, ao vivo, enquanto eu gravava este vídeo e transmitia no Instagram, o pessoal está dizendo que a disciplina, estilo de vida
E não é nenhuma dessas. Minha mente, meu maior vilão, e não é nenhuma dessas. Para mim, a mente é o maior vilão, e não é nenhuma dessas. Tá? Então assim, ó, para que eu possa agregar na vida de todo mundo, e hoje como há muitos anos, há mais de uma década, eu fico lidando com essa questão do emagrecimento, mudança do estilo de vida, e eu percebo ainda hoje que tanto pacientes do consultório, quanto alunos do curso, quanto seguidores mais antigos do Instagram, tropeçam em coisas muito básicas. Então tem algumas coisas que vai parecer brincadeira que eu tô falando aqui, mas é que é para poder ajudar quem eventualmente está chegando, assim, tá meio perdidão, tá? Então a gente poderia dizer, e eu tenho certeza que tem muita gente que ainda pensa que o maior vilão, eu poderia dizer, que era o que eu botei aqui, ó, eu poderia dizer, porque eu poderia dizer várias coisas que vão ser importantes no final, eu poderia dizer que o maior vilão do emagrecimento, e eu tenho certeza que para quem está me conhecendo agora, conhecendo o lado de cá, o modo diferente como a gente vê as coisas, tem muita gente que ainda acha que as calorias são o principal vilão. Quem já me conhece há mais tempo chega a rir disso, porque a gente sabe, óbvio, é uma coisa óbvia. Que não, né? As calorias, é porque a gente consome muitas calorias. Ora, os alimentos são muito calóricos, a gente consome muita caloria. Ou outro jeito de entender as calorias como o principal vilão. E olha, tem muito profissional que ainda lida como sendo... Olha, se a principal fonte de trabalho são as calorias, a gente tem que diminuir as calorias, bom, então tem muito profissional que ainda acha que as calorias são o principal vilão do emagrecimento. Bom, eu pelo menos imagino que se a gente vai tentar ganhar uma guerra, a gente vai tentar atingir o principal inimigo, entre aspas. Tá? Nem é bom falar em guerra hoje em dia, né? Tá? Mas a gente tem que... Se a pessoa trabalha com a questão das calorias, a pessoa ainda acha que as calorias são o principal vilão. Sim. Né? Outro jeito de pensar que as calorias são o principal vilão é quando a gente diz que é a falta de exercício. Ah, é porque eu sou muito sedentário. Exercício. Sedentarismo. Marcelo, principal vilão do emagrecimento é o sedentarismo. Duvida que ainda falem isso? É só lembrar lá, sei lá, 2018, por aí. Michelle Obama, na época a primeira dama dos Estados Unidos, lançando um programa para tentar minimizar o problema da obesidade infantil, dizendo para mover-se mais, né? Move more, mover-se mais, que seria a questão, então, do balanço calórico, né? Quando a gente pensa em calorias, excessos, ou a gente pensa em exercício, sedentarismo, a gente está pensando numa coisa que é chamada paradigma do balanço calórico. Então eu poderia dizer que, então, Marcelo, somando esses raciocínios, eu poderia dizer que o principal vilão do emagrecimento é o balanço calórico. O balanço calórico. E neste momento, algumas pessoas desavisadas que estão assistindo esse vídeo devem ter dito assim, óbvio, balanço calórico. Marcelo, é óbvio que o principal vilão do emagrecimento é o balanço calórico positivo. E eu pergunto isso sempre no consultório. Eu pergunto para as pessoas por que a gente engorda. E a resposta quase unânime para quem ainda não me conhece é, em outras palavras, balanço calórico positivo. Então, para nós pode parecer engraçado, mas esse ainda é o raciocínio vigente, que o principal vilão do emagrecimento é o balanço calórico. A gente come muito, a gente se exercita pouco, o balanço calórico é positivo. Eu sei que para nós é engraçado, mas as pessoas ainda trabalham com essa opinião, de que ainda é isso.
Só que aqui a gente tem que entender, e aqui já são coisas que eu quero te ensinar ou te lembrar, que há muito tempo a gente sabe, mas ainda parece não saber, que quem engorda é diferente de quem não engorda. E isso pode parecer óbvio, né? E para mim é óbvio mesmo. Só que para muita gente ainda não é. Tanto que quando a gente fala que calorias são o principal vilão do emagrecimento, balanço calórico, a pessoa está se exercitando pouco, isso é verdade. Isso num certo ponto é verdade. Em que ponto é verdade? No ponto da pessoa que nunca engordou. Para a pessoa que nunca engordou, o raciocínio lógico do balanço calórico, não faz sentido, mas funciona. Imagina comigo assim uma mulher de 1,58 m e com 16 anos e 56 quilos. E aí depois, aos 22 anos, ela tem 60 quilos. 1,58 m, 56 quilos e agora 60 quilos. Eu não posso negar que para essa mulher, essa adulta, jovem, saudável e magra, porque ela era magra com 56 quilos e ela ainda é magra com 60. Para essa mulher ainda magra, se ela come um pouco mais, ela ganha um pouquinho de peso. Se ela se exercita um pouquinho mais, ela perde um pouquinho de peso. Se ela fecha um pouquinho a boca, ela perde um pouquinho de peso. Se ela sai de férias, come um pouco mais e fica descansando, ela engorda um pouquinho. 61, 62, sei lá. Então eu não posso negar que o balanço calórico e as calorias, elas podem ser o vilão da pessoa que não engorda. Porque as pessoas que engordam são diferentes geneticamente. Geneticamente, epigeneticamente, tem um histórico familiar, e isso acaba induzindo alterações genéticas que alteram comportamentos metabólicos, não vem ao caso. Mas está bem. O que importa a gente saber é que eu não posso usar as mesmas regras para entender o sobrepeso da mulher de 1,58 m com 62 ou 66 quilos e transpor essa informação para auxiliar uma mulher de 1,58 m e 112 quilos. Elas não são iguais. E não tem como comparar o entendimento do que aconteceu para a mulher de 58 ficar com 62, 64 e o que aconteceu para ela ficar com 116. São mecanismos completamente diferentes. E no momento em que a gente está falando sobre sobrepeso, obesidade, onde a mulher de 1,58 m tem 90 quilos, por exemplo, ou 116, essa realidade não interessa mais. Não interessa mais, sabe? Ah, mas ela está comendo mais do que gasta. Isso não interessa mais, porque a realidade é outra agora. Agora que a gente tem obesidade, a gente tem uma pessoa que geneticamente pode engordar, e um fato, ela engordou. E quem engorda é diferente de quem não engorda, e quem engordou é diferente de quem nunca engordou. A pessoa pode até ter genética para engordar e está inserida em um meio onde é possível engordar. Só que ela pode nunca engordar. E se ela nunca engordou, ela tem uma microbiota, um ambiente hormonal, um comportamento epigenético, sim, um comportamento social que a difere da pessoa que engordou. Então, quando engordou, as regras de quem nunca engordou não interessam mais. Movimente-se mais, coma menos, não interessa mais. Agora as regras mudaram. E agora, na obesidade, esses fatores aqui não são os principais inimigos. As variáveis existem. Elas importam, mas não na realidade da obesidade, tá? O maior vilão é a desinformação. Não. Informação desde o ano 2000, desde o final da década de 90, a gente oferta muita informação. Hoje, na era da informação, o que mais tem é informação. Claro, a gente pode falar que as informações conflitantes
e o caos de não saber para que lado ir pode ajudar? Pode ajudar. Isso é uma realidade? Sem dúvida é, mas não é o que determina também. E vai ficar claro no final desse vídeo. Muito bem. Principal vilão é o contexto, disse Sara. Também, mas isso tudo fica englobado com o final. Tá? A gente poderia ainda dizer, porque como eu disse, a gente tem que partir do pressuposto que o básico ainda é importante para algumas pessoas. E ainda hoje eu escuto coisas como sendo assim, como o principal vilão do emagrecimento é a gordura. Eu ainda escuto isso. A gente está em 2022, 2023, mas eu ainda escuto isso, que é comida gordurosa, né, doutor Marcelo? Comida gordurosa, não tem como a gente emagrecer. A gente acaba comendo aquela picanha, né? A gente acaba comendo aquela picanha e outra, né? A carne vermelha também, a gente come ainda muita carne, isso aí acaba nos prejudicando, né? Prejudica a nossa saúde, a gente acaba engordando. Também é uma coisa engraçada para nós hoje, mas para muita gente não é engraçado. Muita gente ainda acha que a gordura faz muito mal para a saúde e que o aporte calórico, a quantidade de calorias que vem da gordura, porque a gordura é o nutriente mais calórico. Então ainda tem sim muita gente que acha que a gordura faz mal, que a gordura é muito calórica. E a gordura, principalmente essa gordura que vem junto com as carnes, já que carne claramente é uma coisa que faz mal, só que todas essas afirmações estão erradas. Porque primeiro a gente errou muito quando a gente colocou tudo quanto é tipo de gordura num contexto de gordura. Nós e os pesquisadores sobre saúde, porque os próprios pesquisadores sobre saúde, quando colocam uma manchete ali que fala que gordura faz mal e que gordura saturada faz mal, os estudos levam em consideração o quanto tem de gordura saturada nos hambúrgueres, no fast food, na comida processada. Isso também acontece com a carne. Quando fala assim, carne faz mal, e aí tu vai ver, é o mesmo contexto, é um contexto de carne processada. Ou também são informações distorcidas a serviço de ideologias que não serão discutidas neste vídeo, mas eventualmente as pessoas se esquecem da nossa realidade humana e o nosso lugar na natureza, porque a gente se veste bem, a gente bota um sapato, trabalha num ambiente seguro e aí a gente se esquece que biologicamente nós somos animais ainda e essa questão da realidade biológica ficou um pouco esquecida. Então a gente consegue falar que carne vegetal é melhor, que leite vegetal é melhor, que produtos processados, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que a mesma pessoa que acha que a gordura faz mal, que a carne vermelha faz mal, que a gordura da carne faz mal, eu tenho certeza que essa mesma pessoa consegue dar para o filho uma bisnaguinha de manhã com tranquilidade. Ou consegue dar uma massinha daquelas, uma massinha processada, uma massinha tipo miojo, porque é magrinho, porque é leve, é levezinho, veja bem. Nossa, quanto eu já vi mães dando bacias de massa para os filhos, uma massinha branquinha, levezinha, pô. Isso não pode fazer mal, né? Isso não pode fazer mal. É uma coisinha magrinha, levezinha, tá? E, no entanto, a gente sabe hoje que, sem dúvida, farináceos, derivados farináceos, mesmo integrais, açúcares, os alimentos processados são grandes responsáveis por alterações na saúde, por alterações metabólicas que podem acabar levando à obesidade, a outros problemas biológicos, como, por exemplo, a alteração das bactérias que residem no nosso intestino, que a gente chama de microbiota. E, no entanto, a gente tem muita segurança de dar uma massinha para o filho, mas tem medo que ele coma a gordura da picanha, porque a gordura pode ser uma coisa que faça mal, né? Tá? Então, não. A gordura, vou botar um asterisco aqui.
que simboliza esse asterisco? Esse asterisco simboliza gorduras naturais de processamento mínimo, adequadas biologicamente para o consumo humano. Que sim, a gordura dos lácteos integrais é muito saudável, a gordura presente naturalmente nas carnes é muito saudável, a gordura do azeite de oliva, a gordura do abacate, dos peixes gordurosos. A gente foi criando uma aura em alguns tipos de gordura e demonizando outros tipos de gordura. Por isso tem muita gente que acha que um dos principais vilões do emagrecimento e vilões da saúde é a gordura. Mas as gorduras, o asterisco simboliza naturais de processamento mínimo, elas são bons alimentos e fazem parte de um estilo de vida que não é o grande vilão do emagrecimento. E vou botar aqui junto com a gordura as carnes. As carnes tão demonizadas atualmente. Isso vai melhorar para o futuro? Não, isso não vai melhorar para o futuro. A ideologia de ataque ao consumo da carne só vai piorar. E quem se organizar para ter uma rotina alimentar e um estilo de vida mais voltado para uma realidade mais natural, vai ter que ir se adequando porque o espaço vai ficar cada vez menor. Isso é fato. Pode ser que mude? Pode ser que mude. A perspectiva atual é de que não mude, que todo esse raciocínio de balanço calórico, tudo isso ainda vai continuar muito, piorar muito, mas essa questão da gordura e das carnes, isso ainda a gente está vivendo uma efervescência ainda de uma ideologia que nega realidades biológicas. Isso é visto a olhos nus atualmente, então tem muita gente que ainda vai levar muito tempo para entender que Nissin miojo é pior do que picanha. Vai levar muito tempo para entender que Nissin miojo é pior do que picanha para o aquecimento global, Nissin miojo é pior do que picanha para diabetes, Nissin miojo é pior do que picanha para obesidade, Nissin miojo e os farináceos em geral são piores do que picanha para qualquer outra coisa, porque isso não era para existir, né? Um alimento ultraprocessado sem nenhuma adequação biológica, não faz sentido que a gente consuma isso. Além disso, a gente poderia dizer, e aqui a coisa começa a ficar legal. Tá, eu tô achando a coisa legal até agora, mas eu poderia dizer que não é a gordura. E isso aconteceu, olha que legal. Isso que eu vou falar agora aconteceu no final dos anos 90. Final da década de 90 isso aconteceu. Na verdade, já vinha acontecendo desde a década de 70, se eu for ser bem exigente. Desde a década de 70, um médico já começou a falar, isso foi crescendo dos Estados Unidos para o mundo inteiro, chegou lá no fim da década de 90 e se disse assim, não, nunca foi a gordura, não é a gordura, não pode ser a gordura. Na verdade, são os carboidratos. Na verdade, são os carboidratos. E aí, agora, os carboidratos são os vilões. Dr. Marcelo, inclusive, acabou de falar que o Nissin miojo é o responsável, junto com os farináceos. A gente tem que botar tudo no mesmo lugar, assim, ó, farináceos. Então a gente vai colocar macarrão, vai colocar massa, pão, e realmente a gente vai colocar mesmo. E a gente cria a aura de que esse sim é o principal vilão do emagrecimento. Enquanto a gente consumir carboidratos, aí não vai emagrecer. Assim como praticamente tudo que está aqui, isso tem um fundo de verdade. Eu concordo absoluta e plenamente que os carboidratos têm um papel importante como vilões, mas não como o principal vilão. A gente está discutindo nessa live o principal vilão. Mas para a gente discutir o principal vilão, a gente tem que conhecer os vilõezinhos. Os vilõezinhos. E para a gente conhecer os vilõezinhos, a gente tem que se meter por todos os becos onde os vilõezinhos se escondem. E os carboidratos são vilõezinhos. Os carboidratos são vilõezinhos. Só que aqui também a gente cometeu o mesmo erro que a gente cometeu com as gorduras, num primeiro momento, porque a gente colocou carboidrato como carboidrato e até hoje eu escuto no meu consultório pessoas falando assim, ó, não, eu diminuí os carboidratos e eu não como mais massa, não como mais pão,
não como arroz, não como batata, nem como frutas. Aqui, nossa senhora, aqui certamente dá uma aula gigante. Inclusive, se procurar no YouTube, eu tenho um vídeo exclusivo falando sobre esse contexto dos carboidratos. Assim como gorduras são diferentes de gorduras, e margarina é diferente de manteiga, óleo de soja é diferente de azeite de oliva, e a gordura das carnes é diferente da gordura de uma fritura, de uma pipoca de shopping feita em gordura trans. Os carboidratos também são diferentes e carboidrato não é igual a carboidrato. Carboidrato, existem carboidratos bons, saudáveis, que são bons alimentos para humanos e com os quais nenhum humano teria desenvolvido sobrepeso, diabetes, por exemplo. Eu desafio alguém a engordar comendo cenoura. E cenoura é uma boa fonte de quê? De nutrientes, alguns micronutrientes importantes, vitaminas e minerais importantes, mas de macronutriente é uma boa fonte de carboidrato. E olhe lá, porque tem pouco carboidrato. É impossível engordar uma pessoa com cenoura. É impossível engordar uma pessoa com mandioca, aipim. É impossível pegar aquela mocinha lá do começo do vídeo, aquela mocinha de 58, a gente consegue deixá-la com 62. Com mandioca, com cenoura, com banana, com a gordura da picanha, com a manteiga, a gente consegue levá-la para 62, 64 quilos. Mas, meu amigo, minha amiga, a gente não consegue levar ela para 160. 160 não dá para fazer com carboidrato natural. A gente consegue, os carboidratos são vilõezinhos, e são chefe de gangue. Os carboidratos processados, então aqui ficou tudo, mas eu vou botar um asterisco dos carboidratos. Coloquei o asterisco dos carboidratos porque o asterisco dos carboidratos também tem o mesmo significado do asterisco das gorduras. Os carboidratos a gente tem que separar entre naturais, não processados, in natura minimamente processados e também adequados biologicamente, raízes, tubérculos, frutas. Aí tem que separá-los de farináceos, açúcares, carboidratos acelulares, ultraprocessados. Não é a mesma coisa, farinha, açúcar, derivados. Então, assim como o óleo é diferente de gorduras naturais, óleos vegetais extraídos de semente, como óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, que é muito ruim para a saúde. Farinha, açúcar também são muito ruins para a saúde e tem um papel importante na obesidade e são inimigos do emagrecimento. Carboidratos ruins, farinhas, açúcares, óleos ruins, farinhas, açúcares, são inimigos do emagrecimento, mas não são o principal inimigo. E a gente está aqui discutindo, investigando o principal, porque a pergunta foi essa, assim, se tivesse que escolher se eu tivesse que escolher não são calorias, não é o sedentarismo, não são os excessos, não é o balanço calórico positivo, não é as gorduras naturais, nem as processadas. Se eu tivesse que escolher não é os carboidratos naturais, nem os processados, com certeza não. A evolução natural do pensamento ali da gordura para carboidrato e depois do carboidrato tem também uma evolução natural que é, e foi muito falado, e também tem um papel importante, que é a insulina. A insulina insulina. Insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas em resposta a quê? Em resposta a várias coisas, né? Em resposta à presença de carboidrato na dieta humana. A insulina é um hormônio anabólico, é um hormônio de armazenamento, que é liberado de maneira diferente, em resposta ao ciclo circadiano, se é manhã, se é tarde ou se é noite, de maneira diferente, se a pessoa está estressada ou não, se a pessoa é ativa fisicamente ou não, se a pessoa é gorda ou é magra, mais ou menos gorda ou mais ou menos magra, se a pessoa dormiu bem ou não,
Se a pessoa come mais ou menos proteína, mais ou menos gordura e mais ou menos carboidrato, sem dúvida. E também, sem dúvida, nada altera mais isoladamente a insulina do que o consumo de carboidratos. E nenhum carboidrato altera mais isoladamente a produção de insulina do que farinha, açúcar e carboidratos refinados. Sem dúvida. A gente vai ver até mecanismos pelos quais as gorduras podem gerar alterações na produção de insulina, os alimentos ultraprocessados levarem a alterações nas bactérias do intestino e essa alteração da microbiota alterar a resistência à insulina, beleza, tá tudo top, mas no momento em que tu pega um pão francês e toca para dentro, nada altera mais a insulina do que isso. Pode inventar 500 mecanismos, usando 500 genes com nomes impronunciáveis lá e tudo, e mecanismos pelos quais as gorduras vão acabar gerando. Tá top e tá tudo certo, tudo beleza. Mas no momento em que tu toma 2 litros de Coca-Cola, pode pegar toda a teoria do planeta Terra. Nada altera mais a produção de insulina do que isso. Do que o excesso de carboidrato processado na forma de farinha e açúcar. E aí pode estudar o que tu quiser, que eu vou ficar sentado brincando com os meus filhos, porque enquanto tu estuda a teoria mais louca do mundo, a pessoa ainda está comendo pão francês e bebendo Coca-Cola, botando açúcar no café, pode pensar 300 teorias. Esse é o troço que mais altera a produção de insulina. E a insulina é um hormônio anabólico, é um hormônio que gera armazenamento, impede a queima de gordura e é um forte candidato para ser o principal vilão do emagrecimento, mas não é. Forte candidato, forte, nossa, já foi até presa. A insulina já foi até presa. Mais de uma vez, ficou uma década na prisão por ser a principal vilã do emagrecimento. Mas não é, sabe que quem trabalha com emagrecimento vê coisas. E uma das coisas que a gente vê é, por exemplo, grandes obesos com insulina baixa, insulina normal baixa. A gente faz exames ali em dias diferentes, ao longo dos dias, compara a insulina com a glicose, calcula índices e a gente vê grandes obesos de 120, 130, 140, 160 quilos com insulina normal. Bom, o principal vilão do emagrecimento, ele tem que ser o culpado por tudo, por toda a dificuldade de emagrecimento de todo mundo. O principal vilão tem que ser inquestionável o potencial de culpa. Ele tem que ser culpado de ser preso e o problema gerado por ele tem que ser responsável por toda a dificuldade de emagrecimento de todas as pessoas. E a insulina não é esse vilão. Não é esse vilão. Inclusive, quem prendeu a insulina prendeu por conta de a insulina ser o grande vilão da síndrome metabólica. Uma síndrome que faz com que a gente tenha dislipidemia, colesterol se altera, triglicerídeo se altera, hiperglicemia ou diabetes mesmo, aumento da gordura visceral com aumento da circunferência abdominal, hipertensão. É ela a culpada? Não, porque eventualmente a pessoa pode ter obesidade, mas não ter síndrome metabólica. Que são aqueles que, até que a gente entenda um contexto maior, eram considerados os obesos saudáveis. Os obesos com triglicerídeo normal, os obesos com glicose normal, os obesos com insulina normal, com pressão normal, eles são saudáveis? É óbvio que não. Porque o próprio sobrepeso, ele é a manifestação de uma doença crônica. A hiperplasia e a hipertrofia gordurosa, a proliferação do tecido gorduroso, ela é inflamatória, ela produz citocinas inflamatórias. Significa que o corpo com sobrepeso e obesidade se comporta como se estivesse machucado, produz resposta inflamatória. Então o sobrepeso, com síndrome metabólica ou sem síndrome metabólica, ele ainda assim ele é patológico, ele demonstra alteração da fisiologia. Que pode ser com síndrome metabólica ou sem síndrome metabólica, mas o contexto geral, cada um vai ter o sapato apertando em algum lugar. Então eu não posso prender a insulina como sendo o principal vilão, ela não é responsável por tudo. Ela não é responsável por tudo.
não posso prendê-la. A gente está discutindo o principal e eu só posso escolher um. Então eu não posso escolher nem o total calórico, nem os exercícios, o sedentarismo, o balanço calórico positivo. Não posso falar que são as gorduras artificiais ou mesmo as naturais, porque a gordura faz mal. Não posso falar da carne, não posso dizer que são os carboidratos. É impossível engordar alguém com cenoura, com mandioca. Não posso dizer que é a insulina. E agora, meu Deus, eu estou ficando sem suspeitos. Estou ficando sem suspeitos. O que mais eu poderia dizer, hein? Eu poderia dizer... Que mais eu poderia dizer se a gente seguir investigando? Eu citei um outro fator importante de sobrepeso, como sendo o vilão. Eu citei... E um que também, grande suspeito, ele inclusive está preso neste momento e eu não pretendo soltá-lo. Esse próximo suspeito, ele está preso nesse momento, na prisão da obesidade, ele está preso. Eu ajudei a prendê-lo, não pretendo soltá-lo, mas eu não posso dizer que ele é o principal. Não posso dizer. O processamento, os alimentos processados, eu sou um advogado que eu ajudei a aprender. Os alimentos processados, eles estão presos hoje, culpados pela obesidade, e eu fui um dos advogados que ajudou a aprender. Sem dúvida, nenhuma pessoa consegue engordar no planeta Terra, e eu desconfio que no universo todo, mas não posso dizer no universo, mas no planeta Terra eu posso dizer, para os 7, quase 8 bilhões de habitantes desse planetinha aqui, eu posso dizer, sem alimentos ultraprocessados, sem farinha, sem açúcar, sem óleo e sem álcool, não existiria a obesidade. Então ela é o principal culpado do emagrecimento? Não. Emagrecer é diferente de engordar. A gente não está discutindo aqui a gênese, a criação da obesidade. Ninguém está discutindo isso. A gente está discutindo o emagrecimento e o principal vilão do emagrecimento. Eu ajudei a aprender os alimentos ultraprocessados porque eles são os causadores da obesidade. A gente fala hoje em dia e a gente fala, claro que a obesidade ela é um fenômeno multicausal, óbvio, e um dos principais problemas geradores de obesidade é o ambiente obesogênico, o histórico familiar e social, muito com certeza. Mas pega qualquer pessoa e joga num lugar onde só tem cenoura, aipim, brócolis e ovo, essa pessoa não consegue engordar. Por mais que ela coma, isso é uma das coisas que eu gosto que fique muito claro. A bisavó pode ser obesa, a avó pode ser obesa, a mãe pode ser obesa e o pai também. E a pessoa pode ter um irmão gêmeo obeso. Mas com carne, ovo, brócolis, banana e cenoura, não tem como ser obeso. Então a gente não pode dizer que o balanço calórico, que os alimentos, que a ansiedade, que o comportamento, e a gente pode prender os ultraprocessados como causadores, porque é impossível engordar com comida natural. É impossível engordar com comida. A gente só engorda com bobagem. Só que eu não estou discutindo o engordar. Então depois a gente faz um outro vídeo, o vilão da obesidade. Pô, já fica muito suspeito de ser preso ao alimento ultraprocessado, já que sim, sem ultraprocessamento é impossível engordar uma pessoa. É impossível levar aquela mulher de 58, a gente pode levar ela a 70 quilos, 75 quilos, quem sabe? Mas não consegue levá-la nem para 80 com comida, muito menos 90, muito menos 120, com brócolis e ovo, impossível. Então, sem dúvida, culpado pela obesidade são os alimentos ultraprocessados. Eu poderia botar, mas não é o principal culpado, o vilão do emagrecimento, não é o principal vilão do emagrecimento. Embora é muito difícil que uma pessoa consiga emagrecer com uma cultura de alimentação ultraprocessada. É muito difícil. É impossível? Não é impossível. É muito difícil, muito difícil.
Bem difícil. Até porque a gente poderia, como vocês vão ver falar, tu vai escutar falar em jornais, programas, que um dos... inclusive tem gente... Agora acho que não, né? Mas tem gente ganhando dinheiro com a ideia de que a microbiota é o problema. O principal vilão é a microbiota. Quem tem a microbiota do gordo não consegue emagrecer. Meu Deus, achamos um vilão. A gente só vai conseguir emagrecer depois que modular o intestino, fazer uma modulação intestinal. Não cai nessa. Não cai nessa. Tem gente que ganha dinheiro com isso, tá? Dizendo que o principal vilão, enquanto não tiver uma população X de bactérias, é impossível que as bactérias do intestino, as bactérias, a microbiota, as bactérias, elas têm um papel importante na digestão, elas são responsáveis por 7 a 20, 22% do gasto calórico do processo digestivo. Imagina, 20% do gasto calórico do processo digestivo. Imagina se tu é uma das que está com 7% e está te sobrando 13% de energia do alimento. Pô, se a gente conseguisse trocar essas bactérias, hein, e ir para os 22%, tudo bobagem, 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 porque as próprias bactérias do intestino, elas refletem o ambiente, elas refletem os alimentos que tu consome, o ambiente onde tu vive. Então a gente não pode dizer que as bactérias vão ser as responsáveis por tu não conseguir emagrecer, porque elas estão refletindo outras coisas. Então, se tu não muda essas outras coisas, não adianta mexer nas bactérias ali, mas tu vai escutar isso, vai escutar que pode ser ela. Tem um outro grande possível vilão do emagrecimento, que é uma coisa muito séria e que é quase determinante. A gente está quase chegando no vilão. Daqui a pouco a culpa vai ser da aveia. A gente tá quase chegando no vilão. Tem uma coisa que ela é muito culpada pela obesidade. Muito culpada. Que é a proporção de proteínas ou nutrientes para o total energético da alimentação. Já sei, o principal vilão do emagrecimento é uma desproporção, é a pessoa comer pouca proteína e muita energia na forma de carboidrato ou gordura, sendo elas naturais ou processadas. Então a gente tem que começar a resolver esse vilão, já que não é a microbiota, nem nenhum dos outros todos. O vilão é uma desproporção entre a proteína e a energia dos alimentos, os nutrientes que tem no alimento e a quantidade de energia que esse alimento traz. E nessa desproporção a gente gera obesidade, e enquanto não corrigir essa proporção, enquanto a gente não aumentar a quantidade de proteína e diminuir a quantidade de energia, a gente não vai emagrecer. Isso é verdade? Isso é verdade. E essa aqui, junto com o nível de processamento, junto com a quantidade exagerada de carboidratos, junto com a alteração da microbiota, junto com o ambiente obesogênico sedentário, isso tudo realmente cria obesidade. E realmente, se a gente não, e isso eu vou te dizer sério, assim, ó, se não se corrigir essa proporção entre proteína e energia na forma de gordura e carboidrato, enquanto a gente não corrigir isso, enquanto a gente não comer menos energia da forma de carboidrato e gordura, enquanto a gente não comer mais proteína, não vai emagrecer. Então esse é um dos principais vilões do emagrecimento. Se tu tivesse que focar em um só, é ruim te dizer que eu focaria só nesse, embora eu sou muito tendencioso a focar só nesse aqui, só nesse. Mas dá vontade de focar só nele, por quê? Porque resolvendo ele se resolve quase todos os outros. Quem come mais proteína e menos energia sente menos fome, come menos. Então, portanto, torna mais fácil produzir déficit calórico. Se a qualidade da alimentação for comida natural de processamento mínimo e tem mais proteína e menos do resto, a gente tem muito mais chance de resolver a questão microbiológica do intestino. Hoje se sabe que o principal culpado da obesidade não é então o balanço calórico positivo, mas alterações
hormonais que fazem com que o corpo armazene uma quantidade de gordura que não consegue queimar. E sem dúvida, a desproporção entre nutrientes e energia é um grande fator causal dessa desproporção, dessa realidade da obesidade. A gente com comida natural, comida saudável, com mais proteína e menos gordura e carboidrato, mais proteína e menos energia, é virtualmente impossível engordar e é praticamente quase impossível não emagrecer. É quase impossível. Por isso que esse aqui foi quase o vilão. Quase o vilão. Esse aqui foi quase o vilão. Só que tem muitas pessoas que corrigem isso aqui, mas não emagrecem. E era para emagrecer porque quando a gente corrige tudo isso aqui, a frequência alimentar diminui. E a frequência alimentar é um grande fator envolvido na questão do engordar e emagrecer. Eu poderia até botar a frequência alimentar, beliscar toda hora, frequência alimentar. Antigamente, lá muito tempo atrás, há muito tempo atrás, se achava que a melhor frequência alimentar era maior. Era comer de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, fazer 6 refeições ou mais. Isso faz muito tempo, faz décadas e décadas que a gente já sabe que a frequência alimentar mais saudável é menor. É fazer no máximo 4 refeições por dia de alimento natural, então nutritivo, não ficar beliscando. Tá? Mas a frequência alimentar alta, ela está longe de ser o principal vilão do emagrecimento, porque é muito possível emagrecer com uma frequência alimentar mais alta. Por exemplo, eu te falei lá no começo que tem gente que engorda, mas não tem, o problema não é a insulina, não são os carboidratos, não é a alteração hormonal ligada à frequência alimentar, a carboidrato, não é esse o problema. Então tem muita gente que consegue até emagrecer com uma frequência alimentar mais alta, se adapta melhor assim. Então ela está longe de ser o principal vilão, está longe de ser é um dos vilõezinhos, faz parte de uma gangue lá, mas não é o principal. Essa aqui estava quase. Só que por que ela não é a principal? Porque a gente pode até corrigir a proporção de nutrientes, energia, tudo, mas a pessoa ela segue, por exemplo, comendo independente dos fatores corrigidos pela abordagem. O que eu quero dizer? Quando a gente aumenta a proteína e diminui gordura, diminui carboidrato, a gente aumenta a proteína e diminui o resto, sem dúvida, em 100% dos casos, a fome diminui. A fome diminui porque aumentam hormônios da saciedade, como colecistocinina, como GLP-1, aumenta a proporção de liberação de glucagon, que é um hormônio contrário à insulina e que mobiliza as reservas de energia, então é mais fácil emagrecer comendo mais proteína. O problema é que mesmo com mais saciedade, mesmo com metabolismo melhor, tem gente que ainda consegue, e é muito comum, abastecer uma prateleira. Tem uma prateleira que impede o emagrecimento. Ela também não é o principal vilão do emagrecimento. E essa aqui me dá vontade de botar. Tem uma prateleira que eu quero que te acostume com esse termo. É um termo que eu inventei. Tá? Vou patentear esse termo. É um termo que tem muito a ver com a tua dificuldade de emagrecer. É uma prateleira. Prateleira do desnecessário. A prateleira do desnecessário é um inimigo, olha, tá voando para ser um inimigo do emagrecimento. Prateleira do desnecessário. A prateleira do desnecessário impede muita gente de emagrecer. O que é a prateleira do desnecessário? Tu corrigiu tudo. Tu já até tá pronta para emagrecer, tu corrigiu tudo. Tu tem uma vida ativa, tu maneja adequadamente o estresse, dorme bem, tu te alimenta de alimentos naturais de processamento mínimo na maior parte do tempo, eventualmente abre alguma exceção, todo mundo, eu também abro várias exceções. Tu te exercita, tu não belisca, tu cuida sempre para comer mais proteína do que energia, tá tudo indo bem.
e tu vinha lá dos 111 quilos e tá tudo indo bem. Tu tá agora com 90. E tu pretende, assim, pelo teu histórico pessoal, chegar em 69. E daqui não vai, não passa. Pô, qual é o principal inimigo do emagrecimento que tá te impedindo de chegar lá? E aqui o verdadeiro inimigo fica claro para mim já. Nessa paciente, nessa pessoa que tá indo bem e não consegue emagrecer mais, nessa pessoa que tá indo bem, mas não vai, ela perdeu já 40 quilos. Só que agora ela precisa perder mais 18 e não vai mais. Aqui fica claro o principal inimigo do emagrecimento. E a gente quase diz que é essa prateleira do desnecessário. Por quê? Porque a prateleira do desnecessário é assim, ó. A pessoa come um prato de comida respeitando todos os critérios maravilhosos para ter uma alimentação saudável. E tá super bom. E é aquela comidinha top, assim, depois de um dia cansativo. E a gente come ali e, pô, tá tão bom, né? E dá mais aquelas 3, 4 garfadas ali. Aquelas 3, 4 garfadas, tá tudo bem, porque tá tudo saudável, tá tudo maravilhoso. E não tá errado, ela tá certa. A única coisa é que essas 3, 4 garfadas, elas vão virtualmente para uma prateleira que guarda tudo que a gente não precisava ter comido. E a gente bota ali aquelas 3, 4 garfadas. Eventualmente, até mesmo biologicamente, a gente não é só biologia. A gente também tem a parte espiritual, amorosa, cultural. Mas quando a gente engorda a barriga, foi a barriga física que engordou. Então a gente está discutindo aqui uma parte que é física, que é aquilo que não precisava e eventualmente, biologicamente, nem aquele prato inteiro de comida precisava. É a ansiedade, é o conforto, é porque tá bom, ou é a rotina, é o hábito de comer. A grande maior parte das tuas refeições, olha o que eu tô falando uma afirmação grave. A grande maior parte das tuas refeições poderiam ir, talvez, para a prateleira do desnecessário. A grande maior parte das coisas que tu come, talvez poderiam ir para a prateleira do desnecessário. Tu come porque tu acha que precisa comer. Tu come porque tá bom. Tu come porque tu tá com vontade. Ou tu come porque tá ansioso, ou tu come porque tu tá feliz. E eu não tô criticando. Eu acho que tá tudo bem. É que a gente tá discutindo o principal vilão do emagrecimento. E um grande vilão, quase o principal, é a prateleira do desnecessário. Tu pode estar fazendo tudo certo. E às vezes não é um excesso. Às vezes não é um excesso. É isso que eu quero que tu entenda. Olha aqui, ó. Presta muita atenção no que eu tô falando. A prateleira do desnecessário, ela é abastecida pelos excessos também, mas não é esse o teu principal problema. O principal problema da prateleira do desnecessário não são os excessos. É aquilo que tu come com toda a convicção de que é o normal. É a comida saudável. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Só que se a gente vai estudar a fundo as necessidades do teu organismo para o teu nível de atividade, para a tua realidade hormonal, muito do que tu comeu vai para a prateleira do desnecessário. De tudo que eu falei, e cada item que eu falei aqui é uma chance de erro. É isso que eu quero que tu perceba. Cada item que eu falei é uma grande chance de erro tua. Tu assistiu querendo saber, mas me fala. Aquela, bem infantil, talvez tu tenha assistido esse vídeo, sendo bem infantil, querendo saber o truque, fala. E talvez tu tenha deixado passar as informações mais importantes para entender tanto a obesidade quanto o emagrecimento, que elas foram escondidas, entre aspas, em tudo que eu falei até agora. Mas de tudo que eu falei até agora, e todos os itens tiveram informações determinantes para o emagrecimento, todinhos os itens. Quem já me conhece há mais tempo e já conhece todo o meu conteúdo sabe que em cada item que eu falei tem informações importantíssimas do emagrecimento. Tu está esperando o final para saber qual é o maior vilão. E tu perdeu provavelmente toda a explicação que vai fazer com que o vilão seja capaz de se materializar. Porque eu vou te falar, e se tu não prestou atenção em todos os itens, tu nem vai entender. Tu vai entender só o final.
Tá? Mas, como eu estava te dizendo, de tudo que eu falei, a prateleira do desnecessário é a coisa que eu mais quero que tu leve para a vida. Porque o resto eu tenho que ir trabalhando mais contigo, tu tem que ir entendendo, como eu te falei, cada item traz muita informação. Só que eu te falei que a pessoa pode estar treinada para emagrecer, treinadinha, prontinha para emagrecer e não emagrecer por causa da prateleira do desnecessário. Tá tudo certo, só que ela não se dá conta de que o principal vilão do emagrecimento mesmo impede ela de emagrecer, inclusive por causa da prateleira do desnecessário. Sabe? E agora eu vou te dizer qual é. São várias respostas, eu escolhi 2 respostas principais, porque sem dúvida, hoje, assim, do alto do que eu percebo, sem dúvida, tu queria saber se era balanço calórico, se era microbiota, se era proporção de nutrientes e energia, se era ou não o sedentarismo, se a gordura importava ou não, vitaminas, frequência alimentar, jejum ou não jejum, low carb ou não low carb, e tudo isso se resolve, assim, devagarinho, mas não é o que te impede. Sabe o que é que te impede? E eu vou dar... Por que eu decidi dar 2 respostas? Porque eu tenho certeza absoluta que quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez não vai entender o que eu quero dizer com a primeira resposta. A grande maioria de quem... Olha aqui. Para tudo que tu está fazendo, tudo que tu está pensando, absolutamente tudo. E presta atenção no que eu vou falar agora. A maioria das pessoas ou as pessoas que não entendem o que eu vou falar agora são as pessoas que não estão prontas para emagrecer ainda. Para a gente emagrecer, a gente tem que estar pronto para emagrecer, a gente tem que se preparar. Presta atenção. Para a gente emagrecer, a gente tem que se preparar para emagrecer. Pior coisa da cirurgia bariátrica é entrar na vida da pessoa e ofertar um modo de emagrecimento para o qual a pessoa não está preparada. Assim como projetos de emagrecimento com dieta, com exercício, com medicação. A pior coisa para o emagrecimento é a pessoa não estar preparada. Tu concorda com isso? A pior coisa para o emagrecimento é a pessoa não estar preparada. Então, tu quer saber assim, ó, sério, e se tu entender genuinamente, entender verdadeiramente isso que eu vou te falar, verdadeiramente, tu tá pronto para emagrecer. Se tu achar meio bobagem ou não fizer muito sentido, todos os outros itens que são importantíssimos e podem ser grandes vilões do emagrecimento, tu vai tentar controlar eles e nunca vai emagrecer. E isso não é nenhuma praga, não é a praga do Dr. Marcelo, embora a praga do Dr. Marcelo exista, eu posso te explicar isso em outro momento. Mas o grandíssimo, e eu quero que tu pense uma semana sobre o que eu vou falar agora, o grande vilão, eu vou até botar separado aqui assim, ó. O grande vilão, o grande vilão. E aí eu vou botar a resposta para quem já é capaz de entender mais a fundo o que eu falo, e quem me conhece há pouco tempo, ou quem não me segue, eventualmente não consegue alcançar. E depois eu vou botar aqui um para quem não entendeu muito, mas vai sair da live, vai sair do vídeo com conhecimento importante para emagrecer. Tá? Para a gente conseguir emagrecer, não é sair do 126 e ficar com 102. Emagrecer é sair do 126 e ficar com 60. Emagrecer é deixar de ser quem é e se transformar numa outra pessoa. Quem emagrece não é nem mais aquela pessoa lá que era antes de engordar. Pô, eu tô me lembrando agora de várias pessoas que eu conheço hoje que estão lutando contra o sobrepeso, lutando contra a obesidade e eu conheci antes de engordar. Nossa, mãe! Eu tô me lembrando de pessoas que eu vi antes de engordar. Eu tô me lembrando agora de pessoas que eu vi com 62 quilos, mulheres de 1,60 m com 60 quilos, que hoje pesam 130, 140 quilos. Eu vi essas pessoas, eu conheço. Tu também conhece, talvez tu seja uma.
A pessoa que hoje está com 140, 130, 120 quilos e era aquela de 60, ela tem que entender uma coisa. Aquela pessoa de 60, ela não volta mais. Ela não volta mais. A de 70, de 80, de 90, elas não vão voltar mais. Tudo que aconteceu lá, aquilo não volta mais. A pessoa de 100 quilos, ela não volta mais. A de 110, 115, não volta mais. Tu hoje está com 120, 100, 140, tá com 170 quilos. Aquelas pessoas todas, elas não existem mais. E tu precisa fazer assim, ó, um ritual. Elas não vão voltar nunca mais. E quando tu sair dos 130, 140 e for lá pros 80, 70, tu não vai existir mais. Vai nascer uma outra pessoa. Tu não conhece ela e tu tá presa nela. Ou tu tá presa lá na de 60, de 70, de 80, ou tu tá definitivamente trancada nessa de 120, 130. E tu pode ter certeza que não é carboidrato, não é gordura, não é caloria, não é sedentarismo, não é microbiota, não é insulina, não é nada. O que te impede de emagrecer e vai impedir pro resto da vida é o passado, o teu passado. É o passado. É o passado. Entenda ou não entenda, seja capaz de compreender a grandiosidade disso que eu estou te falando ou não. O que te impede de emagrecer não é nada bioquímico nem hormonal. Isso é depois, isso eu resolvo, isso é detalhe. Tu não sai de onde tu tá porque tu não entendeu ainda que tu, de 120, 130, 140, 100, 110, nunca mais vai ser aquela de 60. Ela não existe mais. A tua vida que tu viveu aos 60, aos 70, aos 80, aos 90, aos 100, 110, 120, isso não existe mais. O passado não pode importar mais. Quem tu te transformou, a vida que tu viveu até teus 30, teus 40, teus 50 anos, tu precisa conseguir enterrar isso. E entender que a tua vida começa no momento em que tu decide emagrecer. Toda a parte comportamental, é a ansiedade, é a fome, é a prateleira do desnecessário, é a proteína, é o desconto na comida. Tudo isso é porque tu não te libertou para viver uma vida nova daqui para frente, de agora em diante, do momento da decisão do emagrecimento para frente. E daqui, o que tu fez, quem tu foi, o que tu viveu, não pode interessar mais. A tua vida tem que acabar e começar de novo. O que te impede de emagrecer definitivamente, que engloba tudo que todo mundo falou, absolutamente tudo. Pega todos os comentários, tudo que eu falei, tudo. Enquanto tu não estiver disposto, estiver disposta a parar a tua vida e recomeçar ela com o emagrecimento, e a partir daqui te transformar numa outra pessoa que tu não conhece ainda, que tu não sabe quem é, que tu não sabe do que gosta de comer, o que gosta de beber, como gosta de namorar, quem vai namorar, como vai viver. Enquanto tu não entender que tu não conhece essa nova pessoa, enquanto tu achar que tu ainda vai ser a mesma, enquanto tu achar que a tua vida vai ser igual, só que tu vai emagrecer, tu não vai emagrecer. Não vai. E não é uma praga. Não vai. Porque frequência alimentar, as comidas preferidas, a hora que tu come, o que tu gosta de, como tu gosta de descontar a tua ansiedade, tudo isso vai acabar. Só que tu não deixa acabar. Tu ainda é a mesma. Tu tá arrastando uma pessoa de 130 quilos para ir para os 59, 60 e ela não vai ir. Talvez o principal tratamento que uma pessoa deva fazer não é com o Dr. Marcelo, não é na academia. O principal tratamento de uma pessoa que vai buscar emagrecimento é a terapia, é a psicanálise, é se conhecer como pessoa e enterrar o passado. É só depois que a pessoa que chegou aos 130 estiver disposta a deixar de existir que tudo que eu falei nesse vídeo importa. Nada que eu falei nesse vídeo importa. Nada que eu falei. Porque tudo é bobagem para uma pessoa que arrasta uma vida que deixou ela obesa para um futuro onde ela pretende não ser mais obesa. Lá no futuro, todo esse passado precisa ficar enterrado. Precisa ser memória. Ou nem isso.
Enquanto não acabar a pessoa que chegou aos 100, 130, enquanto ela é a mesma, ela pode fazer bariátrica. Ela é a mesma? Ela pensa sobre a vida do mesmo jeito? Ela tem um relacionamento amoroso do mesmo jeito? Os mesmos vícios e as mesmas dificuldades? Ela ainda é a mesma? Ela fez bariátrica com 120 e foi para 60? Ela vai ter uma vida onde ela vai passar muito trabalho. Provavelmente ela reganhe muito peso. Ela não fez bariátrica, mas conseguiu ou está tentando emagrecer, mas ela ainda tem os mesmos vícios, ainda enxerga a vida com os mesmos olhos, ela não vai emagrecer. Esse é o principal vilão. É o principal vilão. Marcelo, qual é o principal vilão do emagrecimento? Se tiver que escolher um, é o passado. É o passado. Mas tá bem, vou te ajudar. Tu ainda não captou? Não fez ainda muito sentido para ti? Tem um jeito de tu ir emagrecendo e de tu perceber por quê. Não pode ser, Marcelo. É. Não pode ser, eu sou muito bem resolvida. Não é. O que não tá te deixando emagrecer, tu ainda é a mesma pessoa que tinha lá 130, tu não tá deixando nascer uma pessoa nova. É isso. É isso, tá? Tá resolvido? É isso? Tá, fechou. Beleza. Então vai fazer terapia, vai resolver os problemas. Dentro desse contexto prático, Marcelo, na prática do dia a dia, não estou falando na questão existencial. Emagrecimento é existencial. Emagrecimento é desenvolvimento pessoal. Emagrecimento é mente. Emagrecimento é o que acontece dentro desse espaço de tempo que tu está vivendo e tendo experiências. Emagrecimento ele é existencial filosófico. Mas na prática, o fato de tu não te livrar do passado e não conseguir te direcionar adequadamente para o emagrecimento é porque te falta intensidade. Intensidade é na prática. Olha que bonito que eu vou te falar agora. Vou largar aqui porque eu não vou nem usar mais essa caneta. Olha o que eu vou te falar na prática. Intensidade é a forma com que o teu eu do presente não deixa nascer uma pessoa para o futuro, porque ainda se comporta com a pessoa do passado. Eu vou repetir. A intensidade é o que impede que uma pessoa do presente vá para o futuro, porque ainda se comporta com a pessoa do passado. A intensidade das intervenções, a intensidade com que tu cuida da tua dieta, a intensidade com que tu cuida do teu sono, a intensidade com que tu consegue te exercitar, a intensidade com que tu consegue chegar no teu máximo, que tu acha que é o teu máximo reflete a vida que tu teve até aqui. Tu não tem nenhum outro parâmetro de comparação prático que não contigo mesmo. Tu não consegue saber capacidades de outras pessoas. Tu só consegue saber a tua própria capacidade de comparar com ela mesma. Mas tu só tem o teu passado para comparar. Tu ainda tá preso nele. Então quando tu diz assim, eu estou dando o meu melhor. Não, tu tá dando o melhor que a pessoa que chegou até aqui é capaz de dar. Não, eu estou tentando, eu não tenho constância, eu chego até certo ponto. Tu chega até certo ponto que aquela pessoa consegue chegar. Tu não entendeu ainda que tu vai ter que te libertar dessa pessoa. E aí tu falha muito na intensidade. Tu acha que jejua, mas não jejua. Tu acha que faz exercício, mas não é exercício. Tu acha que tu consegue comer pouco ou comer o necessário, o que precisa, e tá longe, tu tá muito longe ainda de atingir as variáveis que eu falei na live. E eu te falei que eu falei nessa live coisas importantes. Tu errou em cada item do que eu falei até aqui, achando que talvez tenha feito o teu melhor, porque tu tá te comparando contigo mesmo do passado. Hoje eu fui pra academia. E eu não ia, isso é real, eu não estou fazendo uma metáfora nem uma parábola.
Hoje eu fui para academia. Mas eu não ia para academia há 2 semanas. Eu estava indo na academia como eu nunca antes tinha ido na vida. Realmente, eu cultivei um Marcelo novo. Ganhei muito músculo, ganhei bastante performance. Tava aqui, ó, 4 meses voando, assim, dando o melhor de mim. E por questões profissionais e algumas questões pessoais, eu não fui para a academia por 14 dias. E hoje eu fui surpreendido. Hoje eu cheguei na academia e dei o melhor de mim, o melhor de mim. Presta atenção aqui, eu vou encerrar esse vídeo agora e agora vai ter a chave, assim, se tu pegar depois, assiste esse vídeo várias vezes ao longo dos anos para tu entender tudo que eu tô falando. Hoje eu dei o melhor de mim, mas foi muito pouco. Hoje eu sofri, foi muito pouco. Hoje eu não consegui fazer nada. A gente até dava risada, eu e meu personal, o Leonardo, porque não parecia eu. Eu tava fraco, sem resistência. Mas olha que coisa legal. Olha que coisa legal para encerrar esse vídeo agora. Olha que coisa legal. Há 3, 4 anos eu sempre fiz musculação, eu sempre treinei. E eu sempre dei o meu melhor. O treino de hoje, ele foi muito melhor do que era no passado. Hoje eu treinei muito melhor do que há 3, 4 anos. Só que se tu me perguntasse há 3, 4 anos se eu estava dando o meu melhor, eu diria que sim. Eu diria que eu estava treinando em alta performance. Por que hoje eu vi que hoje o meu treino foi horrível? Porque eu me comparei com um Marcelo muito melhor do que aquele que eu conhecia lá. Aquele Marcelo lá que era o Marcelo que eu sempre vivi antes de melhorar, era a única capacidade de comparação que eu tinha. Hoje eu sei que eu posso muito, muito mais, muito, muito mais. Hoje, na verdade, eu sei que eu nem sei mais qual é o meu limite. Hoje eu aguento muito mais, eu posso muito mais, porque agora eu abri os meus horizontes para realidades que antes eu não era capaz de achar possível. E tu tá fazendo isso todos os dias, tu acha que tá dando o teu melhor. E tu tá vivendo a tua vida com os teus vícios e as certezas e as crenças e tudo que fez com que tu viesse até aqui. Só que tu, com a cabeça que te trouxe até aqui, tu nunca vai pra frente, tá? Espero ter te ajudado. Dr. Marcelo Cardoso aqui no YouTube. Deixa teu comentário ali, eu vou gostar de ler. Terminamos, agora eu vou ficar só no Instagram. Que loucura, hein, gente? Tá louco, hein? Tá louco, tá louco. Tá louco. Agora eu quero ver aqui. Que loucura, hein? Pô, flow total, hein? Flow total. Nossa. Nossa, agora eu tô vendo que o meu personal tá aqui. Foi real, assim, ó. Quem entendeu o que eu falei? Pô, quem entendeu o que eu falei nessa live? Quem entendeu o que eu falei nessa live muda a vida, muda a vida. Nossa Senhora! Quem entendeu o que eu tô falando aqui, entende que é praticamente mágica. Quando a gente vira a chave e aprende o que eu falei nessa live, a gente emagrece como se fosse mágica. 3 meses depois, olha aqui, ó. Pô, isso era até pra estar gravado pro YouTube, hein? Depois tu entende o que eu falei nessa live, cada trimestre da tua vida, quando tu tá voltado pro emagrecimento, ou pro ganho de massa muscular, ou para ganhar mais dinheiro, ou para viver uma vida melhor com a família, quando tu entende o que eu falei aqui, olha que chave que eu tô te dando. Quando tu entende o que eu falei aqui, cada trimestre tem que transformar a tua vida. Se tu tá buscando transformação na tua vida e passa um trimestre, a tua vida tá igual, tu tá olhando o mundo com o olho do passado. Tu não tá abrindo para ver outras oportunidades, outras possibilidades. Tu tá te segurando nas capacidades que tu acha que tu tem, que é só o que tu conhece. Tu não tá permitindo que nasça uma nova pessoa. Ah, Jesus, nossa. Tô olhando aqui os comentários, eu tô no computador aqui olhando os comentários de antes lá de vocês. Tá? Demais, assim, ó. E eu vou dizer uma coisa, ó. Eu tô vendo pelos comentários que muita gente entendeu o que eu tô falando,
tá? E tem muita gente que não entendeu, de boa, assim, tranquilão. Tem muita gente que não entendeu porque é profundo. O que eu falei aqui é um negócio profundo mesmo, tá? É um negócio profundão, assim. Então, é bom sempre dar uma olhada, assim, nessa live de novo, levar em consideração esses conhecimentos que eu passei aqui, tá? Porque isso é muito mais do que emagrecimento. Aliás, emagrecimento... essa aqui era pra estar gravado também, ó. Emagrecimento sempre é muito mais do que emagrecimento. Emagrecimento nunca é só perder peso. O emagrecimento sempre é mais do que isso. Quando o emagrecimento é só perder peso, nunca vai. O emagrecimento sempre tem que ser mais do que perder peso. Tá? Foi um grande prazer de novo. Eu gosto disso. É que eu achei que tinha passado a época disso, né? Tá? Tudo de bom. Eu vou deixar salvo aqui no Instagram, porque não dá para apagar essa live. Não vou apagar, tá? Foi feita com muito carinho, assim. Foi feita com energia verdadeira. Verdadeira, assim, visceral. Foi feita no flow, tá? Vou deixar ela aqui e vou editar ela para subir pro YouTube. Tá bem? Beijo. Até mais. Não sei nem o que eu te digo, tchê. Não sei nem o que eu te digo, tchê. Tarara. Fala, não, eu não pretendo fazer um almoço, eu pretendo fazer um café da tarde com as mães, que a Sabrina vou levar ela para almoçar, ou vou fazer surpresas e coisa. Eu pretendo fazer um café da tarde com a Dona Mara e com a mãe. Tararara. Tô rouco, Vivian Costa Manso. Tu sabe muito bem o que é isso, né? Estou rouco porque eu me controlo, né? Eu tento me controlar. Aí chega no final, pega fogo, flow total e já era. Olha aqui, ó, tu sabe que eu te amo, né? Primeira coisa, tu sabe que eu te amo. Segunda coisa, eu li as tuas mensagens, amor da minha vida, não consigo responder em tempo real, dirigindo e vendo coisa. Eu tenho certeza que tu estás hiper, ultra, mega direcionada, voltada para ter uma vida top, aprendendo contigo mesma, te estudando, te sentindo, curtindo o processo. Eu tenho certeza que tu está vivendo de bem, tenho certeza que tu está aqui comigo, sentindo essa energia toda, eu tenho certeza que está tudo certo, tá? Relaxa, mulher, relaxa, curte o teu processo, tá? Tá tudo indo bem. Essa é a vida, tá ótimo. Eu não acredito nessa sequência de prints, mulher. Não acredito. Hashtag debiloide. Te amo. E, Genara, das várias pessoas que eu tenho certeza que entenderam a alma do que eu quis falar, eu tenho certeza que tu é uma dessas. Tenho certeza que tu entendeu o que é deixar nascer uma nova pessoa. Olha como para nós é óbvio e para ti é óbvio. Olha como é top entender que tu passou por uma transformação. É demais, é demais. Não botou número de seguidores? Não botou? Não. Bom. Ai, Patrícia. Que loucura, né? Pá, tá louco. Eu tô aqui atirado no consultório, respondendo algumas coisas, olhando outras, descansando um pouco a garganta. Mas eu acho que a frase que resume é:
O que foi isso hoje, hein? Patrícia, a outra frase é: existe uma vida maravilhosa para ser vivida.